Olá pessoal, tudo bem? Vou falar agora para vocês sobre a inclusão e exclusão social com foco na ideia de modelo social de deficiência. Bom, por que esse título? É o seguinte, a gente tem que entender que na explicação sobre as necessidades especiais ou deficiência, né, hoje a gente usa mais necessidades especiais, na explicação sobre esse assunto, prevaleceu durante muito tempo, a maior parte da história, a ideia de um modelo individual de explicação, né? Então, o que era esse modelo individual? Então, o que se colocava era a ideia de que todo problema físico, que incapacitasse o sujeito, ou pudesse ser ali um problema mental também, era sempre uma questão individual, né? Então, prevalecia a ideia do modelo médico, né? Então, esse modelo médico era o que dominava essa explicação. Então, não era uma área ainda abarcada pela sociologia, né? Isso pelo menos até o início dos anos 60. Então, a medicina, ela ditava os rumos aí da explicação sobre a questão da deficiência. Então, antes disso, por exemplo, se a gente pegar lá na Revolução Industrial, quando um trabalhador, né, se lesionava, né, tinha algum membro amputado, né, então o que se colocava ali? A questão era individual. Então não havia um amparo social para aquele sujeito, né? Então, aí tem então uma dominância desse modelo individual. Bom, quando é que isso começa a mudar? Quando é que se começa a colocar uma explicação mais abrangente, mais estruturada, né? Uma explicação mais social para isso? Vai ser, pessoal, a partir do fim dos anos 60, e isso vai começar a acontecer nos Estados Unidos e na Inglaterra praticamente ao mesmo tempo, tá? Então, determinante para isso, pessoal, foi o seguinte: começou ali uma ideia, né, no fim dos anos 60, de se trabalhar a noção de lesão, né? Então, o que era essa noção de lesão? Então, começou a se separar. Então, aquilo que era uma deficiência vai começar a ser encarado de outra forma, porque a deficiência não vai mais ser a ideia de que o sujeito é deficiente. Vai começar a se encarar a ideia de que a deficiência vem das instituições ou organizações que não estão preparadas para lidar com aquelas incapacidades do sujeito, né? Então, sejam elas incapacidades físicas, mentais. No começo aí da explicação era mais físico o problema, né? Aos poucos os problemas de incapacitação mental também foram entrando, né, nessa ideia. Mas aí então nós temos uma mudança. Então, se antes a questão da deficiência era encarada de forma individual, agora vai ser passada a ser encarada aí como uma questão social, estruturada aí socialmente, né? E não mais da pessoa, tá? O que vai ser da pessoa a partir daí? Vai ser a ideia de lesão, né? Então é isso que vai começar. Isso aí principalmente, como eu falei, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Tá? Isso aqui da UPS, né? 1976. O que significa? Tá lá. Union of the Physically Impaired Against Segregation, né? Ou seja, União dos Lesionados Físicos contra a Segregação. Então essa organização surgiu na Inglaterra, tá? Pela iniciativa, pessoal, deste homem aqui, Paul Hunt. Tá? Ele foi o fundador em 76. Então, pessoal, então tá aqui um cartaz da época da campanha dele aí, da movimentação que ele fez nos anos 70 a respeito dessa questão, né? Então, ali tem ali a matéria, né? Tem a frase dele ali, eu vou ler aqui para vocês. Então tá escrito ali, né? Ele coloca ali: nós estamos cansados de ser estatísticas, casos, exemplos corajosamente maravilhosos para o mundo, ou lamentáveis objetos para estimular financiamento, né? Então, esse é o protesto que ele está fazendo, né? Então, essa iniciativa do Paul Hunt atraiu muitas pessoas, né? Então, em Cheshire, né, uma cidade lá onde começa esse movimento, e aí ele vai se expandindo, né? Então Paul Hunt ele vai ser um símbolo.
Ele morre em 79, mas ele continua sendo símbolo até hoje dessa movimentação, né? Então ele chama, ele conclama aí todas as pessoas aí com necessidades especiais a se movimentarem, a protestarem por melhores condições de adaptação nos lugares, né? De acesso aos lugares, né? Então é isso que ele vai começar aí a reivindicar, né? Bom, passar a ter uma noção cada vez mais forte da deficiência nesse sentido, de uma negação da cidadania plena e uma forma de discriminação, né? Então essa é a noção que vai passar a ser mais conhecida a partir aí do fim dos anos 70, né? Bom, e aí, pessoal, o que acontece então? Então esse é o modelo social da deficiência, é o modelo que vem para ficar no lugar do modelo individualístico, né? Então o modelo individualístico, que era o da medicina, passa a ser suplantado então pelo modelo social, né? Então no tratamento da questão das necessidades especiais, então acabou prevalecendo esse modelo social, né? Bom, só que não quer dizer que não vão haver críticas, né, a esse modelo. Então tem, por exemplo, uma crítica que vai acontecer de dois autores aí, que são esses daqui, o Thorne Shakespeare, né, e o Nicholas Watson, né, que vão ser dois autores aí que vão fazer essa crítica a esta noção aí, né, de modelo social da deficiência, né? E no que se baseia essa crítica deles, né? Essa crítica deles vai dizer o seguinte, é que não existe a separação forte assim entre lesão e deficiência na visão deles, porque eles vão dizer o seguinte, que as duas se interligam, porque o que há na sociedade é uma construção social que impede as pessoas com problemas físicos, aí, ou mentais, as pessoas com necessidades especiais de acessarem os lugares, né? Então a questão, mesmo que você tente fazer essa separação socialmente, o que acaba acontecendo é que elas são interligadas, né? Então a lesão e a incapacidade aí, física, né? Elas estão interligadas, né? Então a deficiência, no caso, né? A deficiência e a lesão, elas estão interligadas, né? Não tem como você separar uma coisa da outra. Bom, apesar desse apontamento deles, o que vai acontecer, né? Eles são sociólogos da área médica, né? O que vai acontecer é que, apesar dessa crítica aí, vai prevalecer o modelo social de deficiência, né? Então, mesmo com a crítica dos dois sociólogos aí da área médica, o que prevalece é isso, né? E aí, essa ideia, né, de disability, né, incapacidade, ou, né, a ideia de necessidades especiais vai influenciar o mundo, né? Então, se a gente for reparar, aí há uma pressão, uma necessidade de que as instituições, organizações se adaptem, né? Então, se a gente pegar o exemplo aí das rampas, né? Pegar escolas aí, elas têm rampas, né? As escolas mais novas, elas já vêm aí com essa questão, elevadores também. Se você vai numa agência bancária, tem lá a necessidade de ter a rampa, né? Dentro do próprio banco, lá tem lá a necessidade de haver um elevador para você poder mobilizar aí as pessoas com cadeira de rodas, né? Enfim, então você tem essas adaptações, né, no mundo atual. Então a luta ali do Paul Hunt, ela acabou vingando, né? Claro que existem ainda muitos problemas, né? Então muitos lugares ainda não estão adaptados, né? Se você vai numa escola antiga, por exemplo, é mais difícil de ter essa adaptação, né? Enfim, instituições muito antigas, mas existe aí a pressão social, né? Existe aí a necessidade de adaptação, né? Então essa questão aí do modelo social de deficiência foi o que veio aí no fim dos anos 70 para mudar a forma como a sociedade encara essa questão aí das necessidades especiais, tá? Então, pessoal, era isso. Obrigado.